Oi, gente, eu sou a Vivi Mascaro e esse é o Vina Vivi, o espaço para quem gosta de pensar diferente. Primeiro eu vou agradecer os meus patrocinadores, a Sapori, que é uma empresa do ramo de alimentação que transforma cada momento em uma experiência incrível, a Bolt Energy, que está inovando no setor de energia, e a minha mais nova parceira, Mulheres Positivas, que realiza um trabalho fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. A Amy Checon, responsável por esse cenário maravilhoso. Aproveita, deixa o seu like, compartilha essa entrevista com os amigos, porque a conversa aqui hoje vai ser muito boa. Hoje a minha conversa é com o Fábio Monerá, especialista em branding, colaborador de revistas como Forbes Life, Rappers Bazaar e Still The Look, e apresentador do podcast Rádio Avesso. A gente vai falar sobre moda, consumo, comportamento, tendências e o que está por trás de marcas que fazem barulho. Vamos lá? Fábio, um prazer te ter aqui. Gente, olha, foi um namoro isso aqui, tá? Eu sou muito fã dele, de muito tempo, eu sou louca nos vídeos dele. Aí eu chamei, não sei o que, ele mora, gente, em Friburgo, que é assim, 2 horas do Rio de Janeiro. Então como que eu ia pegar ele aqui? Aí eu mandei uma mensagem, ele tava aqui e rolou, né? Foi. Adoro coisa de última hora. Agora, Fábio, você vive imerso no mercado de moda e comportamento. Agora, vamos lá, o que mudou nesses últimos 5 anos? Vivi, muita coisa mudou. A gente está falando aí principalmente pós-pandemia, que eu acho que mudou muita coisa. E eu acho que assim, a gente teve uma saturação de comércio online com a pandemia. As pessoas compraram muito, foi um período até de muita abundância, o luxo estava em alta abundância. E hoje, acho que tudo isso está sendo colocado num novo desafio, porque eu acho que tudo é ondas, né? A gente tem momentos de crescimento e momentos de queda. Eu não sei nem se é queda, mas uma mudança de comportamento mesmo. As pessoas cansam, né? A gente estava aqui um pouquinho antes falando justamente disso. E falando exatamente de como você mudou o seu comportamento de consumo, e acho que todos nós mudamos. Então, acho que o grande desafio agora para as marcas é entender como dialogar com esses clientes novos que talvez já não queiram mais comprar tanto em quantidade e comprar pelo comprar, só pelo consumo, pelo excesso das coisas. Não que eu acho que aí tenha uma visão muito mais consciente, não é isso. Eu acho que é só um momento que as pessoas querem experimentar mais coisas. Então a gente vê um crescimento muito grande de restaurantes, de viagens, porque as pessoas querem vivenciar coisas e não só ter coisas. Eu acho que até as gerações mais novas, elas já estão acostumadas a compartilhar coisas, tipo alugar uma bolsa, tem uma galera fazendo isso, aluga um apartamento não sei aonde. Eu tenho conhecidos que moram de Airbnb no mundo inteiro, assim. Passa uma temporada num lugar trabalhando, isso é maravilhoso, remoto, gente. E aí não tem essa coisa de ter uma casa, eles têm em qualquer lugar. Tá tudo à venda, tá tudo ninguém tá pegado mais. Exatamente. Então acho que isso tudo está moldando um novo cenário, a gente está no meio dessa transição, então não tem nada definido. A gente está tentando reaprender. E esse período é bem complicado, bem difícil para todo mundo. E o que você acha para as pessoas que estão, os donos das marcas, os donos, eles estão pensando fora da caixinha já ou não? Ou estão cometendo estão fazendo as mesmas coisas? A gente vai ter, assim, vários grupos, né, de marcas. Alguns estão tentando, porque como é um período que não tem fórmula, está todo mundo experimentando e inovando. Coisas novas. Então pode dar certo, como pode dar errado, e isso é muito bom. Mas nem todo mundo tem dinheiro sobrando para o erro. É caro, né? E a moda não tem muito dinheiro, né? Porque a gente está acostumado a nós. A gente foi trabalhar com a moda. Exatamente. Sabe a dureza que é. Exato, minha mãe sempre fala, você podia ter feito outra coisa da vida. Exato. Mas então acho que é um período de experimentar. E eu acho que quem está nesse ramo não pode ter medo de experimentar, de inovar. Sempre com muita consciência do quanto de dinheiro tem. Mas eu acho que o diálogo com os seus clientes, entender o momento que eles estão vivendo, não dá mais para ficar criando dentro de um escritório sem saber o que o outro quer. Como se tudo que eu proponho, todo mundo vai querer porque eu sou incrível. Acho que isso já não tem mais. Já não tem mais, né? A gente precisa entender realmente quem é a nossa comunidade, o que eles querem, para a gente conseguir dialogar melhor e criar mais soluções que nem sempre passam por produto, às vezes tem a ver com serviço, é uma comodidade, um jeito de apresentar o produto, de entregar, de lifestyle. Então acho que é um momento de muita inovação, assim, de muito desafio, mas também de muita inovação. Agora, você acha que a gente ainda compra por desejo ou por propósito, conveniência e preço? Acho que tem tudo isso no jogo, né? E aí depende do que e do momento. Você não vai comprar, sei lá, uma camiseta
preta, básica, uma roupa que você usa no dia a dia, talvez aí tenha muito de conveniência, de preço, né? Enfim. Mas moda é desejo. Moda é o que é desejo total. encanta. É o que tem que ser lindo. Às vezes você não quer comprar nada. E aí você olha para aquela coisa e você fala, meu Deus, eu preciso disso. E aí passa a ser uma coisa. Então moda para mim vai ser sempre desejo. Assim. A gente precisa ser bonito. E eu acho que a gente está vivendo um momento de... Acho que tem tanta gente fazendo que talvez pouca coisa esteja realmente surpreendendo nesse lugar de parecer algo novo. Eu tenho mais idade e eu me lembro na minha juventude, a gente era louco por um monte de coisa. Um monte de coisa, a gente estava falando isso agora. Muito. Mas você compra por desejo? Eu compro por desejo. Eu também. Se eu me apaixonar, eu falo, uau, eu quero. Eu também. O propósito, ele me faz talvez escolher entre uma marca A e B, e aí eu falo, poxa, os dois eu gosto muito, e essa aqui ainda tem ações que eu acho que me representam, que eu acho que são importantes, mas tem que ser bonito. Eu não compraria só porque tem um monte de propósito, mas é feio. O que as marcas que têm o mesmo propósito se destacam? Vivi, branding é construção de marca ao longo do tempo, né? Eu sei que muita gente confunde hoje, então essa palavra é rebrand, não sei o que. Vamos falar assim direito, vamos explicar para os nossos ouvintes. Branding inclusive tem o ING, porque é um processo contínuo. E é de construção de marca em todos os sentidos, do produto, da imagem da marca, da experiência do cliente. Todo o processo de uma marca está envolvido. As marcas que têm mais sucesso, elas têm isso muito bem definido e elas não se perdem no meio do caminho. Porque o mercado, ele vem assim, agora está na moda isso, a trend é essa. Mas uma marca séria, que tem esse propósito muito firme, muito forte, ela nunca sai desse caminho. Ela pode até perder algumas oportunidades, mas ela sabe exatamente quem ela é e para onde ela tem que ir, com quem ela tem que falar. Então, acho que as marcas que fazem isso muito bem, elas são duradouras. A gente pode pegar, sei lá, vou pegar um exemplo bem clichê. Chanel. Chanel é um clássico. E é um clássico que, se a gente for olhar para as roupas, a gente vê que nem tem tanta mudança. Nada. Os códigos, o que é muito forte desde a época da Chanel, da Coco Chanel, tá ali. Não muda porque trocou um estilista ou porque trocou não sei o quê. Até porque eles trocam muito pouco, né? A gente teve Karl Lagerfeld durante sei lá, mais de 30 anos lá dentro. E agora, quando a gente pega uma marca como a Balenciaga e todo mundo fala, que é meio polêmica, não tem mais o legado do Cristóbal Balenciaga. Não tem mais. E aí, agora a gente tem, né, teve o Demna, agora a gente vai ter o Pierpaolo, que é maravilhoso. Ele, gente. Eu amo também. Eu gosto dele, do lifestyle dele, da família, eu gosto de tudo dele. Muito. E eu acho ele gato também. Pouca gente sabe trabalhar tão bem cor quanto ele. Me lembro no Valentino, quando ele fez uma coleção inteira com rosa. Eu lembro muito. E aquilo foi uma coisa, assim. Ele é realmente muito genial. Mas a gente vai vendo que, assim, dele pro Demna vai ter uma diferença enorme. Que já tem muita diferença para todos os outros antes do Demna. Então a marca vai perdendo um pouco os seus códigos. A Chanel não perde os seus códigos de jeito nenhum. Assim como, sei lá, aqui no Rio a Farm. A Farm faz isso muito bem. A Farm é uma fábrica de estamparias lindas. A gente não vai nem olhar tanto para design. Ela não é uma marca que propõe inovações em design. Ela traz um monte de peças que são muito bonitas, mas são clássicos, consagrados, vestidos, camisões, coisas que ela sempre fez. Mas ela tem um time incrível de estamparia, porque ela sabe que ela encanta pelo olhar, e isso é o DNA dela, isso é muito forte dela. Então, ao longo dos anos, a gente olha para uma peça e entende que aquilo é Farm. A gente sabe mais ou menos que aquilo é uma coisa da Farm, assim como a gente sabe Chanel. E você acha que aquele negócio do feito no Brasil está crescendo? Então. Ou ainda a gente é colonizado por ser de fora? A gente tem os dois. Acho que a gente está vivendo um momento muito bom nesse sentido, porque talvez nunca antes a gente tivesse parado tanto para conversar sobre isso. E isso já é muito bom, é um avanço. Mas a gente está falando de um país que foi colonizado, que desde do início, até quando a gente tem no Rio como capital, as pessoas tentavam se vestir à moda bem parisiense, francesa. Isso é uma cidade tropical, imagina, né? Que caos. E, então, assim, durante muito tempo a gente era chamado de país de terceiro mundo, o país em desenvolvimento.
tudo que era bacana era realmente de fora. A gente A aprendia gente isso. mesmo achava isso. E a gente continua de alguma forma achando. Exato, acho, Né? total. A gente se deslumbra A gente está viajando. tentando mudar esse processo. Então, acho que a gente está começando a trazer isso para o diálogo, para a conversa. Eu acho que é muito importante que isso aconteça. Mas não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia. Então a gente tem um grupo de pessoas trabalhando isso, discutindo sobre isso, mas dentro da moda, isso deve representar 2%, 3%. Porque a grande massa, a população, ela ainda não para, ela não tem nem tempo para discutir sobre isso. Isso não está na pauta da vida delas, entende? Então não acho está que no alcance, né? É difícil aqui. Exato. Então acho que é um processo. A gente está criando um processo e eu acho muito importante que ele esteja acontecendo. De conscientizar. O que você vê como tendência real que veio para ficar e o que é puro buzz? Então, tem muita coisa aí, né? Mas eu acho que assim, de novo, olhando para o meu olhar que é de branding. Eu acho que o que vem para ficar é aquilo que é verdade da marca. Eu acho que isso ela não pode perder. E aí ela vai se adaptando ao tempo, ela vai trazendo mais manualidades, ela pode ir incorporando novos materiais, mas ela tem que ser muito firme em quem ela é e o que ela faz e principalmente envolver os seus clientes em diálogos que não estejam só no consumo, em diversas outras ações possíveis e imagináveis que a gente for trazer. Então, cada vez mais essas marcas como... vou usar um termo meio clichê, mas assim, como se elas fossem pessoas, porque eu acho que no final a gente gosta de algumas marcas e quer dialogar e quer pertencer àquele lugar. E o que é puro buzz, eu acho que é esse excesso de trends, né? Hoje a gente tem uma trend nova a cada 15 dias, sei lá, não sei nem se dura isso tudo. E aí fica todo mundo desesperado. É trend da maquiagem, é trend da roupa não sei o quê, é trend Eu não acompanho, um monte sabia, de cor. Não tem como, não tem nem como. Acho que é mais pra galera mais nova mesmo, que fica o dia inteiro fazendo, que vive nesse... E mesmo assim, acho que nem eles dão conta, não tão sabe? dando Porque também. é muita coisa nova. Então, quando você chega a entrar, parece que já surgiu uma nova. Já surgiu uma nova. Outro dia eu vi daquele tênis samba, que é um tênis da Adidas. Porque o tênis samba, isso já faz um tempinho. O tênis samba é o tênis do momento, todo mundo quer o tênis samba. Aí, pouco tempo depois, eu já comecei a ler matérias assim. O tênis samba já não é mais o tênis do momento. Aí eu falei, gente, mas foi há pouquíssimo tempo. Não... Por isso, a gente vive uma loucura. Se a gente entrar nessa, é o dia inteiro consumindo. O dia inteiro consumindo. E as marcas não dão consumindo conta. Esse tipo de coisa também, seja até na internet, não sei o que, a gente fica consumindo essas coisas e fica louco. Muito, muito. A gente que cria conteúdo, a gente sabe que isso é uma loucura. É difícil. O que eu vou falar, o que eu não vou falar? Será que eu tenho que falar sobre tudo? Será que eu não preciso falar sobre tudo? E aí a gente entra meio que... Acho que todo mundo fica meio desesperado, né? Perdido. Agora, grandes marcas de luxo já aderiram ao mercado de revenda, né? Essa moda circular e tudo. É oportunismo ou você acha que é consciência? Acho que ou se não fizer, já não dá mais... eu acho que é oportunismo, tá? Não Também é consciência. Acho, concordo. Eu acho que consciência deve ter um pouquinho de gente que compra só o second hand por consciência. Mas ela, sem dúvida nenhuma... Tanto é que eu acho que, assim, na minha opinião, o brechó não vai ser esse negócio tão maravilhoso como falavam, que até 2030 vai ser movimentado, não sei... Talvez movimente não sei quantos bilhões. Mas acho que, assim, as roupas de brechó, principalmente roupa, são horrorosas. Porque, assim, você talvez ache umas coisas vintage incríveis, mas as roupas, ultimamente... até de marcas medianas, assim, boas, elas não têm mais a qualidade que tinham no passado. E aí a pessoa usa algumas vezes, ela vai pro brechó surrada. E aí imagina como é que você vai abastecer pessoas tanto brechó. Não dão nada pela sua roupa também, né? Não. É melhor você doar. Exato. E aí talvez funcione. Assim, eu gostaria muito que em algum momento nós tivéssemos projetos legais de reciclagem de tecido. Já tem algumas coisas acontecendo no mundo, mas assim, o investimento ainda é muito pequeno, então ainda tem muita dificuldade. Então, por exemplo, você está com uma blusa que deve ser de algodão, não sei. Se ela tivesse uma mistura qualquer... Algodãozinho. Algodãozinho. Mas se ela tivesse uma mistura e um toque de poliéster em algum momento, ou qualquer... Também. Já não era possível mais fazer... Revender. E não consegue fazer o processo de reciclagem, porque misturou duas... Até consegue, mas é muito mais difícil. Olha, gente, que aula. E aí você não... Como são
fibras muito diferentes, elas vão reagir de forma diferente. Então você tem já alguma coisa acontecendo, principalmente fora do país, de fazer reciclagem, de separar a fibra, mas é difícil. Mas eu acho que o único caminho é realmente reciclagem. Reciclagem. Fazer tecido novo a partir de tecido antigo. Só que porque para isso, é muito desperdício de tecido, né? muito desperdício. E as pessoas queimam, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você paga para queimar tecido que é altamente poluente. E toda confecção tem uma sobra enorme, né? Tem muitas tecnologias de corte para minimizar o excesso de perda de tecido, mas tem muito excesso, Mas essas marcas, por exemplo, carérrimas, vamos lá, vamos dar outro exemplo. Elas queimam também, por exemplo, uma Chanel. Eu não sei o que a Chanel faz, especificamente. A gente já estava falando dela, vamos dar esse Mas exemplo. não tem, assim, eu nunca vi em nenhum lugar para saber exatamente o que ela faz com as sobras dela. Tá. Porque não tem ainda projetos interessantes para esse tipo de reaproveitamento. A Zara, a gente já viu que polui pra caramba, né? E assim... Mas você gosta da Zara? Eu não compro na Zara desde 2020. Por causa assim. Eu fiz um propósito na minha vida e para mim não quero receita, né? Tipo, a gente todo não tá mundo aqui faça isso. pregando. Eu falei, como eu acho assim, a Zara no início dessa loucura do fast fashion, que pra gente era o máximo, Zara. E aí todo mundo saía porque saía na passarela, a gente já via rapidinho, né? Com preço legal e super tal. acessível. Então eu ia pra Zara, imagina a pessoa que mora na roça, né? Aí quando ia pra cidade, tinha que dar uma passadinha na Zara. E voltava cheio de coisa. E algumas coisas eu sabia que depois de lavar, elas iam até encolher. Total. Mas aí você também usou, acabou. Mas eu tava feliz, porque eu falei, que ótimo, é lindo, gostei, valeu o que eu usei. Mas depois de um tempo, assim, a Zara também foi se comprometendo a ser um pouco mais justa, ou pelo menos de evitar trabalho escravo. Então, assim, essas grandes empresas também estão se movimentando. É tudo muito pouquinho, mas eu acho que já não são tão ruins quanto eram. Eu tô achando cara mesmo. Cara. Exato. A Zara ficou muito cara. Pelo amor de Deus, cara. E aí eu falo, cara, para pagar caro, eu prefiro comprar de marcas brasileiras, de designers que eu conheço, que produzem ali, que eu sei, conheço a mão de obra, conheço as pessoas que estão por trás dessa história. Então eu prefiro gastar meu dinheiro com alguma coisa que eu conheço e que eu sei que o impacto que vai ter é muito maior nesse sentido de quem está sendo, de quem trabalha para essas pessoas, de todo mundo. Então foi uma conscientização. Isso eu acho bacana também. E aí assim, eu tenho uma coisa de alguma marca gringa que eu amo muito, o que eu gosto, eu vou comprar. Não tem essa coisa, só compro brasileiro, não. Mas eu quero ter mais consciência do que eu compro. Você. Agora, como que o consumidor pode fazer essas escolhas sem virar o refém da culpa? A culpa acho que vai estar com a gente sempre, Nossa, né? eu não aguento. A culpa cristã da gente, né? É uma desgraça. A gente nasceu culpado, né? E eu não acho que assim, a gente deva jogar para o consumidor a culpa. A culpa, tá. Porque se a gente for pensar... mais importante do que tudo é ter uma legislação forte. Na Europa já tem tido algumas iniciativas bem interessantes. Vamos dar um exemplo? A questão do descarte, então eles têm uma preocupação maior com isso, da rastreabilidade dos tecidos, agora estão estudando sobre a responsabilidade de essa blusa, quando você for descartar, a marca que te vendeu também deveria ter responsabilidade no que você vai fazer com ela. Olha, que incrível, isso eu não tinha noção. São projetos ainda não futuros, mas a gente começa a ver isso. E aqui no Brasil, a gente ainda tem muito pouca iniciativa. A indústria aqui da moda é uma coisa mais complicada, né? A indústria da moda primeiro que é caríssimo pra gente fazer uma roupa aqui. Muito. Então, assim, a gente fala, aquela marca é cara, mas realmente é caro fazer. Muito caro. Muito caro. Quando você parte, então, para marcas autorais, é caríssimo. Tem trabalho manual. Exato. É muito caro. E a gente às vezes reclama, mas é porque é difícil de fazer. Eu sei porque eu tenho muito amigo estilista e eu vejo assim, até a gente, puta, mas subiu super o custo. Mas é difícil, é tudo difícil. A mão de obra é cara, o tecido é carérrimo, o imposto é pior ainda, entendeu? Altíssimo. Então vira uma loucura. E aí você joga pro consumidor, parece que a responsabilidade de salvar o mundo é dele, né? É dele. E não é. Não. Então a gente precisa ter É claro que é importante conscientizar o consumidor para que ele aprenda a fazer escolhas melhores. Ou se pergunte se realmente... Tente entender quem é que está fazendo aquilo, como aquilo está sendo feito, qual o impacto que aquilo tem no mundo, se eu realmente estou de alguma forma financiando alguma coisa que seja cruel com outras pessoas ou com o planeta. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Mas enquanto a gente não tiver uma união forte de governo e das grandes indústrias, né, de matéria-prima e produtora, para a gente mudar realmente, trazer isso como forma de lei,
Eu acho que a gente não tem por que jogar a culpa só para o consumidor final. Consumidor. Como surgiu a Rádio Avesso? Vamos mudar o assunto aqui. O que vocês queriam provocar com esse podcast, que é maravilhoso? Então, eu conheci a Isabela. A Isabela é daqui de São Paulo. A família dela é dona de empresa de tecelagem. E a gente se conheceu pela internet. Também. E ele é super simpático, viu, gente? Quando a gente vai falar com ele na internet. E aí a Isabela, a gente começou a conversar e nós tínhamos algumas preocupações que batiam muito, porque ela também atende muitas marcas novas, né, ela atende clientes que compram muito, mas tem esses clientes que querem fazer um trabalho autoral bacana. E a gente viu o quanto é difícil isso que você fala dos seus amigos que são estilistas. Então, é uma galera talentosíssima, mas que quase não consegue sobreviver. Não. É horrível. Tá sempre sem dinheiro a marca, tá sempre sem conseguir fazer. E aí quando você vê, por exemplo, mesmo os brasileiros, aí voltando para aquela pergunta lá que a gente fala dessa coisa meio da nossa síndrome de vira-lata. De vira-lata. As pessoas preferem pagar X mil reais numa blusa que tem um logo de uma marca gringa, porque é como se aquilo fosse um crachá para ela pertencer a alguma coisa. Perfeita sua explicação, já ouvi muito isso. E aí você olha para uma peça que foi feita à mão, que tem todo um trabalho lindo de artesanal, e lindo realmente, é lindo. O preço é o mesmo, eu prefiro então comprar a outra, porque a outra... acaba com o nosso próprio mercado e com a nossa própria patriotismo. Ou então a gente reclama, é feito no Brasil, não era para custar tão caro. Não deveria custar tanto dinheiro. E custa dinheiro pra caramba. Pra fazer. No caso, não ganham, né? Não. É muito difícil. Você vê que eles estão sempre com problema. Muitos. Eu tenho vários amigos que desistiram de ter. E hoje eles fazem sob encomenda. Uma peça ou outra. Até as grandes marcas brasileiras, eles estão com essa coisa de... Tem peças que é só por encomenda. Só por encomenda. Porque não vale a pena sobrar. É caro de produzir e depois... A moda tem essa coisa de ter ciclos muito curtos. 6 meses depois, já é a coleção nova, às vezes até menos, né? Esse negócio de coleção, você tem marca que não tá mais fazendo coleção, né? Marcas pequenas conseguem não ter coleção. As marcas grandes, elas fazem o atacado, ou seja, elas fornecem para multimarcas ou para lojas próprias no Brasil inteiro. Então elas estão sempre 6 meses, 8 meses adiantadas. Entendi. Então ela começa, a gente está em maio, ela está terminando de vender o verão desse, né, que entra ali em agosto, mais ou menos agosto, lançamento, final de julho, agosto. Então ela já lançou isso lá em abril, março, abril. Então ela tem sempre que se antecipar muito, e aí ela tem estoque e para ela conseguir atender todo mundo, ela tem que ter um pouco de tudo. Então, para ela é muito difícil trabalhar sob demanda, porque ela está falando... O cara que fez uma compra de lojista, ele quer que aquilo chegue no time certo, porque se atrasar para ele também perde o tempo, o time, e depois já é liquidação de novo. Então, o atacado não consegue muito trabalhar com isso. Mas marcas que não estão no atacado, elas têm peças que são feitas sob medida, e isso é um trabalho enorme, né? Maravilhoso. Você até falou com o Gustavo. Eu falei com o Gustavo, né? Gente, eu conheço o Gustavo, eu acho que é de uma vida, de noite, né? E eu amo ele. E a história dele, assim, dos vestidos... Outro dia, onde eu tava? Tinha uma menina com vestido. Mas é de quem? Aí as pessoas não dão tanto valor, né? Só que assim, o vestido dele é uma obra de arte, gente. Ele tem um bom gosto e uma coisa difícil pra caramba. Muito. E é a única peça, né? E aí você vê que... E deixa a mulher linda, aquelas roupas dele, né? É lindo demais. Nossa senhora, E não gente. É uma peça assim, ela é verão 2024. Ela é design mesmo, é uma coisa pra sempre. sempre. É maravilhoso. Bom, eu sou super fã. Eu também. Qual o assunto que mais te surpreendeu ou te fez mudar de ideias nesses episódios? Olha, são alguns, né? Porque eu falo que é quase que uma terapia minha e da Isabela. Então é quase que a gente entra em crise ali, né? Mas tem um que eu penso nele todos os dias e vou mudando de opinião, que é o que a gente fala sobre cópia. Porque existe um movimento na internet de julgar muito as marcas brasileiras, porque elas ainda se inspiram muito em marcas lá de fora. E às vezes elas até copiam mesmo, né? E aí eu falei... Eu acho que a gente tem ainda um mercado... Enquanto a gente não discutir educação na moda, que as pessoas entendam o valor do que é design, que elas passem a valorizar isso, eu acho que vai sempre ter esse espaço da cópia. E eu não acho que isso seja uma coisa só ruim. Porque, no fundo, o consumidor comum,
comum, eu vou chamar assim, as pessoas que não estão ligadas com moda, elas querem estar bem vestidas e ser validadas. No final, ninguém quer ser o diferentão, é difícil ser o diferentão. Então, acho que tem espaço para todo mundo, tem que ter espaço para todo mundo. Mas a gente precisa criar mais espaços de discussão para entender valor de design. Não só de marca e não só de ser igual a todo mundo, né? Acho que as blogueiras, o fenômeno blogueira, influenciadora, elas vêm muito como essa receita, assim, se eu ficar parecida com fulana, estou bem vestida. E na verdade não é, porque você não tem uma identidade. Surreal, né? Você acaba não criando a sua própria identidade. Difícil você ver uma com identidade, muito, né? Muito difícil. O que você acha do futuro delas, inclusive, agora? É difícil porque, assim, há muitos anos a gente já fala que é o fim das influenciadoras, a bolha, mas está sempre se renovando, né? E aí vem uma galera, outro tipo de influência, outro tipo... E você acha que o orgânico é muito mais legal, né? Do que a gente vê. Só que depois vira tudo... Ela rapidamente, quando vê a cor do dinheirinho, já começa ali... Já perde a identidade, é muito louco. E aí fica a mesma coisa. E aí fica tudo... Eu estudei publicidade e propaganda da minha primeira faculdade, né? E aí, na época, a gente... quando começa o fenômeno das blogueiras, a internet, era muito porque existia ali, assim, alguém dando uma opinião real sobre um determinado produto. Então eu sempre pensava em shampoo, porque eu falava, cara, todo comercial de shampoo, o seu cabelo vai ficar a coisa mais incrível do planeta. Esse da Maria Bethânia com a Sabina Sato agora, gente, que é isso? Foi fantástico. Genial. Foi uma sacada da 3CM, assim. Nossa senhora, genial. E aí as blogueiras nesse período, elas vinham falando sobre o que elas tinham realmente achado pro cabelo dela. Então era muita opinião, muito orgânico. Agora eu acho que tá tão clichê quanto a publicidade tradicional, porque é tudo muito calculado, tudo pago, né? Então ninguém mais fala mal de ninguém, assim. Vou falar vou dizer o que o meu cliente quer que eu diga. Então não tem mais opinião. Agora, qual é o maior acontecimento da moda? São tantos, mas aí, de novo, pegando esse gancho que a gente acabou trazendo muito, falando sobre propósito, sobre sustentabilidade, em 2013 aconteceu o desabamento do Rana Plaza em Bangladesh. Ai, gente, olha, adorei. Que foram mais de 1.000 pessoas mortas, eu não vou ter certeza agora dos números, né? Mas as fotos, os escombros, você via etiquetas de diversas marcas que a gente consome. E as condições de trabalho horríveis. Pessoas que estavam amontoadas num prédio trabalhando não sei quantas horas, sem nenhum direito trabalhista, nada. E esse movimento, em 2013, talvez criou diversos... O Fashion Revolution nasce nesse movimento. Fashion Revolution é um movimento global e que tem muitas marcas que fazem aquilo. Quem fez as minhas roupas? Eles fizeram a primeira campanha era quem fez as minhas roupas, para a gente tentar mostrar. Será que eu sei realmente quem fez a minha roupa, onde ela foi feita e tal? Então é um movimento global. Eu acho que dali para frente a gente começa a ter esses questionamentos sobre moda mais justa. Daquele momento em diante, a gente começou a jogar a culpa nas fast fashion, que também foram melhorando. Então acho que foi uma desgraça, mas uma desgraça que de alguma forma trouxe assuntos que até então nós não tínhamos. Exato. Olha que incrível. Onde que a gente vê isso? Eu acho tem algum filme, alguma coisa? Tem um documentário, eu acho que está no YouTube, assim, aberto. E se você procurar tipo, no Google, né, o Rana Plaza em 2013, em Bangladesh, vai ter muita informação, porque foi muito noticiado, então tem muita informação bem interessante. Agora vamos falar do Fábio. Como que você começou? Da onde que você... conta pra gente a sua história, né? Que uma pessoa tão incrível, assim, a gente quer entender. Eu comecei, eu fiz publicidade, propaganda. Sempre tem que vir da publicidade. Pensava em trabalhar com política, com marketing político. Porque você tem essa veia, né, de opinião forte. E eu adorava. Assim, nunca me imaginei na moda, assim, nunca. E aí, enfim, né, você tem um episódio aqui com o Nizam. Tenho. E o Nizam era meu ídolo número 1, assim, na época da faculdade. A primeira vez que o Nizam repostou um vídeo meu, eu fiquei, meu Deus, Nizam. Né, o Nizam, uma pessoa... amo de paixão. E eu fico chocadíssimo, assim, quando a Donata me mandou um WhatsApp, eu falo, meu Deus, eu falo com a Donata. Eu acho esquisito, assim. Que máximo, gente. Vamos combinar um jantar, vai? Vamos, super. Eu vou marcar. Por favor. Então eu comecei ali, e aí, só que lá na cidade, em Nova Friburgo, eles têm um polo muito grande de lingerie e fitness. Então
meio que automático surgiu ali dentro, trabalhos dentro do universo da moda. E aí eu fui entendendo que, conhecendo marcas, não só lá, mas no Rio primeiro, é um universo lindo. É um universo de encantamento, né, que a gente se encanta pela moda enquanto consumidor, mas é um universo onde emprega muitas mulheres. E eu conversava muito com as mulheres nas fábricas que eu estava dando consultoria e trabalhando. E aí eu via aquelas costureiras, o quanto aquilo mudava a vida delas, o quanto elas eram capazes de continuar a ser mãe, educar seus filhos por conta da moda. Eu falei, cara, a moda tem um impacto muito bonito. A gente não fala só sobre o efeito de poluição da moda, não é só sobre isso. É do quanto ela movimenta vidas, e principalmente vidas de mulheres. E aí você vê também que ela emprega muita gente, muitas mulheres trans, que há muito tempo atrás não teriam esse espaço. A maioria que a gente conhece e acabava indo às vezes trabalhar na rua, na prostituição. É um problema isso, as pessoas têm que se conscientizar. Exato. E aí eu falei, cara, olha quanta coisa bacana que tem aqui dentro, por trás do que a gente vê como imagem de moda. E aí eu me apaixonei por moda. Você e aí foi um processo, assim, de alguma forma querer que o meu trabalho melhore as marcas e produza cada vez mais espaço para que mais pessoas sejam empregadas, para que mais vidas sejam tocadas, tanto em quem está trabalhando, para aquele que está no final, que é se apaixonar, ficar felicíssimo com uma roupa nova, porque a gente vive também de emoção, disso, né? Gente, que lugar, que incrível. E você mora em Friburgo, que é 2 horas do Rio de Janeiro, e você faz esse movimento todo de lá, né? Todo de lá, assim. Eu já morei... Você é super tranquilo. Você não, né? Eu sou. Acho que é por isso que eu fui morar no meio do mato, muito, né? Eu já tinha morrido. Eu fico às vezes entediado. Nossa senhora, eu ia ter morrido. Não, eu tô falando, eu tenho 2 irmãs que estariam maravilhosas, mas assim, cada um tem um jeito, né? Eu preciso dessa coisa aqui Eu tenho dias que eu fico desesperado, assim, eu vou à rua só pra ver gente. Só pra ver gente. E não precisa nem ser assim, vou encontrar com alguém. Não. Eu vou ver gente passando. Tem dias que eu faço isso. E tem bons restaurantes. Tem bons restaurantes. É uma cidade fria, né? Então tem muita coisa. O que tem lá pra fazer é comer, né? Delícia. Só tem isso pra fazer. É magrinho, né? Eu sempre já fiz dieta de engorda. 2 vezes na minha vida. Ai, que ódio. Eu tinha a altura que eu tenho e eu tinha 58 quilos. Então, engordei 200 gramas. Que alegria. E essa coisa da moda? As pessoas querem ser magras, às vezes, pra caber numa roupa, né? Tem ainda o preconceito com a pessoa mais gorda, Total. Né? E acho que cada vez mais, assim, a gente viu o movimento também. Acho que a pandemia trouxe muitas coisas que já estavam Todo mundo pauta, engordou, não teve jeito. Mas ali tinha uma pauta muito forte de falar sobre o body positive, sobre a inclusão de pessoas negras, sobre toda a comunidade LGBTQI+. Todo mundo estava falando sobre alguma coisa naquele momento. Agora a gente tem um retrocesso enorme, um conservadorismo bizarro acontecendo no mundo, e ao mesmo tempo... eu vou falar uma coisa que... não me processem, não me cancelem. Mas eu acho que tem também grana de indústria farmacêutica. Porque existe aí uma coisa de Mounjaro, de Ozempic. E aí todo mundo precisa ser magro. Então, assim, as passarelas internacionais... Acabou a saúde, né? Você pode estar fudido por dentro, mas você toma um negocinho, tá bom. E aí nas passarelas internacionais você não vê mais quase modelo com corpo que não seja aquele ultra magro. Elas surgiram, algumas fizeram até bastante sucesso. Elas ainda continuam trabalhando, mas você não vê novas. Toda a passarela internacional, você só vê aquelas meninas esquálidas, super. Parece quando você encontra na rua, você acha que tá doente. Tá doente, exatamente. Eu já gosto de uma coisa mais corpinho real. Assim. Que é o que todo mundo tem, todo mundo tem, na vida é o que a gente encontra, né? Exatamente. E aí, imagino, principalmente pra mulher, cara, como é que você tem roupa? Tem marca que você acha assim, cara, não é pra mim. Não funciona pra mim. E a pessoa nem engorda ela, só tem um corpo mais normalzinho. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tá sempre principalmente a mulher, num desespero por emagrecer. Voltamos àquela ideia de... O dia inteiro, né? Pra quem gosta de comer... Se é que em algum momento parou, tá? Eu acho que não parou. Existia ali uma discussão sobre outras que agora possibilidades. O povo quer emagrecer rápido com a injeção. Rápido. Ninguém quer fazer aquele negocinho da dieta gostosa, comer franguinho com salada, né? Ninguém aguenta mais o frango com batata doce. Não, eu não aguento essa coisa também da batata doce, gente. Peguei pavor de batata, tanto que eu comi. Fábio, vamos falar agora sobre as suas consultorias. Como que funciona o seu trabalho? Então, eu
uma das coisas que eu Quem gosto... quiser chamar ele, né? Uma das coisas que eu amo fazer é dar aula. Amo de paixão. Eu comecei dando aula. Por que você não faz os cursos online pra gente? Eu tenho vontade, mas você tem que fazer já. Eu faria, já desorganizado, porque eu falo assim, eu precisava de alguém para organizar minha vida, porque são muitas coisas acontecendo. Eu vou te passar uma pessoa, porque eu também sou. E eu amo dar aula. Então a primeira coisa que eu trabalhei na minha vida foi dando aula. Eu saí da faculdade, eu fui fazer uma pós, o MBA, e aí quando eu voltei à faculdade, falou assim, você quer dar aula? E eu morri, eu falei assim, meu Deus, vou morrer. Porque eu vou dar aula para pessoas que estudaram comigo, né? Falei, e sabiam que eu não valia nada, como é que elas iam me respeitar, né? Então eu preparei toda uma aula e falei assim, se tudo der errado, eu vou desmaiar. Porque aí elas vão ficar com pena de mim, não vão achar que eu tô... Vão só ficar com pena, não vão achar que eu sou incompetente. Mas aí eu dei aula, foi ótimo e foi muito bom. Então eu amo dar aula, até hoje eu dou aula. Dou palestra, faço muitos trabalhos para marcas, assim, as marcas me chamam para fazer palestras internas ou endomarketing, né? Ou para equipes de atacado, enfim, tem muitos trabalhos. E trabalho com consultoria para algumas marcas que querem principalmente trabalhar a questão do branding, mas não nesse sentido visual, mas de entender quem ela realmente é, como que ela pode proporcionar experiências diferentes, como que a gente vai entender esse momento do mundo de comportamento de consumo, mas adaptar isso para a história da minha marca, para que eu ofereça outros serviços agregados dentro da minha marca. Então é um trabalho muito gostoso que eu gosto de fazer, acaba não dando para ter muitos clientes, porque é realmente um trabalho de mergulho. E de estar presente. E faço muito trabalho também com o Sebrae. Então, isso é maravilhoso. O Sebrae é um parceiro incrível, assim, que faz... E eles são bons, que apoia muito as pequenas marcas. Muito. É muito legal. Eu tenho algumas marcas que eu acompanho há muitos anos e foram alguns dos primeiros clientes dentro do Sebrae, que era um projeto de moda afro. E hoje gente, que incrível. E hoje uma das marcas, que é a Santa Resistência, ela desfila há algum tempo já na São Paulo Fashion Week e faz um trabalho lindo da Mônica. É um trabalho lindíssimo. Lindo. Então a gente lá atrás, quando eu conheci a Mônica, ela fazia... É uma história de uma mulher que trabalhou muito tempo como engenheira e que de repente decidiu ir pra moda, assim. Deu a louca e foi pra moda. Deu a louca e foi pra moda. Muita gente da moda foi isso, né? Muito. Porque todo mundo tem aquele gostinho pela moda, né? É um trabalho muito cansativo, exaustivo, difícil, como a gente falou, não tem grana, mas ao mesmo tempo ele te dá muito prazer, porque ele envolve isso, relacionamento com pessoas, criativo, então tem todo esse lugar. Então trabalhar com essas marcas para mim sempre foi muito gostoso, assim, nesse lugar de tentar criar mudança para elas. Então acho que até o fato de eu hoje me colocar na internet falando é que eu queria que esse diálogo que eu faço com as marcas que são minhas clientes também acontecessem ali na internet. Para que a gente pudesse debater. Não tem fórmula, eu não suporto essa coisa de guru que em 3 dias vai resolver o problema da sua empresa, que vai fazer você lucrar, que te coloca nessa situação, meu Deus, você não pode dormir mais, você tem que acordar de madrugada, tomar um banho gelado, sair correndo. Falei, cara, a gente é humano, a gente não consegue fazer. E aí a gente fica lidando muito com uma culpa, porque fala, cara, eu fiz quase tudo que eu tinha para fazer e não tá dando certo. É porque é difícil mesmo. Então acho que quando a gente tem suporte de outras pessoas, talvez a jornada fique um pouco mais leve. Então acho que eu gosto muito de atuar nesse lugar. Que incrível. Agora, para fechar, se você tivesse que resumir o futuro da moda em uma frase, qual seria? Bem, a moda, ela precisa ser ética, ela precisa ser justa, mas acima de tudo ela precisa encantar pessoas, ela precisa fazer com que a gente sonhe. A moda tem muito a ver com sonho, ela é realmente paixão, ela não é só... ela não é commodity, sabe? Se eu fosse falar sobre milho, eu ia falar, a gente tem que produzir tanto, não sei o quê. Não, a moda tem que fazer as pessoas sonharem, porque senão não tem jeito. Incrível. Gente, você é incrível, amei. Eu quero te agradecer, conseguir, e eu quero que você volte sempre. Você é incrível, Fábio, eu quero aprender muito com você. E olha, eu vou indicar pessoas para estar aqui. Eu quero que você indique quem você quer, quem você gostaria de ver aqui. Eu vou indicar 2 mulheres incríveis. Uma, eu vou indicar, ela vai ficar chateada, porque eu sei que ela não gosta muito de falar. Mas você vai falar pra ela vir, né, também, você vai me ajudar. Kátia Barros, que eu quero fundadora a Kátia Barros, eu quero porque geralmente muito. o Marcelo que vai nos podcasts. Eu quero muito a Kátia. O Marcelo é incrível, eu amo o Marcelo, mas eu acho que eu falei com ele, eu falei, cara, só você que vai, então a gente já tem a sua visão, agora a gente precisa da visão da Kátia, né? E eu acho que a Farm tem feito um trabalho muito tão importante e abre as portas. Eu também.
Muito fã da Farm, muito fã do trabalho que eles fazem. A expansão internacional tá linda. É lindo ver as lojas da Farm lá fora, com uma decoração nova agora, que foi assinada pelo Campana, que é uma árvore dentro. Eu vi. Eu vi em algum lugar. Isso é a gente olhando para o Brasil. É um passo maravilhoso, porque é nosso, exatamente. De lindo, de encantador, e os gringos estão apaixonados por isso. Na semana antes do show da Lady Gaga, na sexta-feira, o show foi no sábado, né? Eu fui no show. Ai, não consegui. E eu fui na loja da Farm de Ipanema, só tinha gringo. Eu falei, acho que eu era a única pessoa que falava português. Legal isso. Eu era o único que falava português ali dentro. Que incrível. Gente, eu fiquei chocado. E as pessoas apaixonadas, assim, por tudo. É uma loucura aquilo mesmo. Então, acho que eles criaram… E mais uma vez, a Farm não é uma marca de design só. Ela criou um lifestyle que tem muito a ver com o Brasil, de cor, de felicidade e tudo mais. Então, acho que a Kátia é uma pessoa incrível para estar aqui. E a Cici Freeman. A Cici é da Granado da Febo. Granado. Eu quero outro ela também. Amor de pessoa. Que também é uma marca que está vendendo o Brasil para o Brasil e para o exterior de um jeito muito bonito. Eles trouxeram a sorveteria para uma ação de verão que continua, que está aí. E os sorvetes são inspirados nas fragrâncias, são deliciosos. As embalagens são lindas. A diversidade do Brasil de produtos para os cheiros, né, para as fragrâncias, é incrível. A gente tem um país maravilhoso. Gente, que aula, né? Então você vai me fazer contato com ela. Mas não tenha dúvida. A Cici vai ser moleza. A Kátia deve estar mais… Bom, mas você vai me ajudar. Super. Gente, olha, se você curtiu esse papo, segue o Vina Vivi, compartilha com quem ama moda e fica de olho. Tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima. Obrigada. Beijo.